Olá, boa noite. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro avisa que pode suspender a campanha publicitária do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Em São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diz que o ex-presidente Michel Temer operou o impeachment de Dilma Rousseff. E você vai ver também. Alejandro Molina, enteado do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, é procurado por assassinato de um engenheiro. 5 pessoas já foram presas. Garoto de 9 anos é atropelado por ambulância enquanto andava de patinete em São Paulo. Ele quebrou uma perna. Mais um dia de tensão e medo no Rio. Troca de tiros entre traficantes obriga jovens e crianças a sentarem no chão para se protegerem. Em Hong Kong, jovens saem às ruas para protestar contra a nova lei do governo que proíbe o uso de máscaras em manifestações. Pela primeira vez, a cidade de São Paulo recebe um festival dedicado à literatura. A virada do livro, que começou na sexta-feira, vai até amanhã e traz mais de 150 atividades culturais gratuitas para todas as idades. A cada página virada, uma descoberta. Em um ambiente que as crianças conhecem bem e adoram, a leitura vira diversão em dobro. A gente pode se divertir lendo. E ler numa piscina de bolinha. Também é legal. É melhor ainda, né? Uhum. De forma lúdica, os pequenos são atraídos para uma imersão na literatura. Na verdade, ela viu a piscina, ela se interessou pela piscina de bolinhas. Mas eu acho que logo que ela viu os livros, ela largou a piscina e já foi ver os livros. E tá aqui, interagindo entre a piscina e os livros. A atividade foi no Sesc 24 de Maio, no centro de São Paulo. E recebeu várias famílias durante todo o dia. É uma praia, é um banho de histórias. Então a gente fica aqui, as crianças ficam brincando nas piscinas de bolinhas e as piscinas estão cheias de livros. E aqui a gente fica partilhando histórias. Para eles, é o futuro deles que está em jogo, né? Então a gente está sempre se divertindo e aproveitando o que a cidade oferece. Esse mergulho literário com as crianças faz parte de uma série de atividades que estão sendo oferecidas durante a virada do livro, que ganhou o nome de Festival Mário de Andrade. O evento foi dividido em 11 lugares diferentes da capital paulista, promovendo a ocupação da cidade e incentivando a leitura. Você aprende bastante lendo, né? A gente aprende bastante, vocabulário aumenta. Se a gente parar para pensar, hoje a tecnologia está tirando isso da gente, né? Abreviação, então assim, é importante para isso, né? Também no Sesc hoje teve feira de livros e um bate-papo com autores. Amanhã a virada ainda faz um tributo a Nelson Mandela na Praça das Artes, com a presença da neta do líder sul-africano. Já no Teatro Municipal ocorre o lançamento de uma autobiografia de Fernanda Montenegro. A virada do livro vai até amanhã e a programação completa você pode ver no site da Prefeitura. Cerca de 124 pontos do litoral nordestino estão poluídos por uma mancha de óleo que prejudica a fauna e a flora marítimas. Todos os estados do Nordeste foram afetados pelo vazamento de origem desconhecida. Até agora, já foram retirados 500 litros de petróleo cru das areias. No Ceará, 12 das 31 praias monitoradas estão impróprias para o banho. Na Praia do Futuro, a mais famosa de Fortaleza, a recomendação da Secretaria do Meio Ambiente é que os turistas e moradores evitem o local. Pelo menos 10 animais, sendo a maioria tartarugas, já morreram em consequência do vazamento de óleo. Hoje pela manhã, esse golfinho foi encontrado morto com manchas de óleo na Praia da Taíba, região metropolitana de Fortaleza. As praias do estado estão recebendo mutirões de limpeza. O vazamento foi detectado em 2 de setembro e a origem ainda é desconhecida. A Polícia Federal investiga o caso. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que pode suspender a campanha publicitária do pacote anticrime e que não pretende questionar vetos da lei de abuso de autoridade do STF. As declarações foram dadas na abertura do Simpósio Conservador de Ribeirão Preto. Bolsonaro participou do evento por videoconferência do Palácio da Alvorada. O presidente passou o dia na residência oficial. No final da manhã, fez um passeio de moto e cumprimentou um grupo de apoiadores que o esperavam na portaria do Palácio da Alvorada.
Ele também participou, por transmissão de vídeo, de um evento conservador no interior de São Paulo, onde falou que o governo fará mudanças na Ancine e na Funarte. Estamos preparando mudança aí na questão da cultura, da Funarte, da Ancine. Muita gente empregada lá em cargos de comissão desde o primeiro ano do governo Lula. Algumas pessoas têm mandato, a gente não vai perseguir ninguém, mas o Brasil mudou. Com dinheiro público, não veremos mais certo tipo de obra por aí. Isso não é censura, isso é preservar os valores cristãos, tratar com respeito a nossa juventude, reconhecer a família. Bolsonaro admitiu ainda que pode suspender a campanha publicitária do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. A campanha foi lançada na última quinta-feira e, no mesmo dia, parlamentares de oposição apresentaram um requerimento ao Tribunal de Contas da União, pedindo que ela fosse suspensa. A alegação é que a campanha é inconstitucional. O presidente aproveitou para se queixar da quantidade de processos que chegam até ele. Está vindo mais um processo, chegará às minhas mesas, né? Eu vou ter que suspender, junto com o Sérgio Moro, a propaganda da lei anticrime. Nós vamos ver quais são os argumentos. Chegando a liminar, imediatamente a gente vai suspender isso daí. O presidente também voltou a falar da lei de abuso de autoridade. Em setembro, o Congresso Nacional derrubou 18 vetos da lei. Bolsonaro disse que não pretende questionar a derrubada dos vetos no Supremo Tribunal Federal. Eu vetei, em grande parte, a lei de abuso de autoridade. O parlamento derrubou o veto. Essa lei entra em vigor a partir do ano que vem. É lei. Tem gente questionando agora viações de irreconciliabilidade do Supremo Tribunal Federal. Tá? Eu não pretendo questionar, posso fazer, mas não pretendo fazer isso daí. Tá? Essa briga não é mais minha. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu esclarecimentos ao presidente Jair Bolsonaro sobre declarações em que sugeriu ligação entre ONGs e queimadas na Amazônia. O presidente não é obrigado a responder. O Palácio do Planalto informou que não vai comentar a decisão de Alexandre de Moraes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou hoje, durante evento em São Paulo, que o ex-presidente Michel Temer operou o impeachment de Dilma Rousseff em agosto de 2016. É óbvio que o Michel operou o processo de impeachment, né, politicamente, claro, da Dilma. E a forma de governar num processo de impeachment operado não me parece, né, o melhor modelo. Durante visita à Argentina, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, comentou a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais. Ele é investigado por supostas candidaturas laranjas na eleição de 2018. Primeiro, me causa estranheza em pelo menos 3 aspectos. O primeiro deles, na investigação, porque somente a investigação sobre o partido PSL. A segunda situação que me causa estranheza, o porquê num inquérito de 6.600 páginas, onde eu sequer fui citado por qualquer pessoa que foi ouvida, foram, se eu não me engano, mais de 60 pessoas, nenhuma delas apontaram a mim ou me atribuíram qualquer procedimento inadequado. Não há sequer uma prova material ou de mensagens de WhatsApp ou de reuniões que eu participei, absolutamente nenhuma prova contra mim. E ainda assim eu fui indiciado. O terceiro ponto que me causa estranheza é, por parte da promotoria, um inquérito de 6.600 folhas. O promotor me denunciou no mesmo dia. Será que ele avaliou bem o conteúdo do inquérito? Então são 3 pontos que me causam estranheza. O Dia das Crianças promete aquecer as vendas no comércio. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas aponta que 73% dos brasileiros devem ir às compras até o próximo sábado. Nesta loja de brinquedos, na Zona Sul de Belo Horizonte, o movimento está acima da média desde a última semana de setembro. E como o número de clientes deve aumentar ainda mais nos próximos dias, 14 funcionários temporários foram contratados. A gente tem a loja toda promocional, isso foi divulgado, o cliente veio e está vindo
Tá muito bom. Tenho certeza que vai ser um mês de outubro excelente. No ano passado, o Dia das Crianças movimentou quase 9 bilhões e meio de reais. Já este ano, a expectativa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas é que as vendas passem de 10 bilhões de reais. Com tantas opções de presente, as crianças acabam ficando na dúvida na hora de escolher. Quadriciclo. Quadriciclo? Mais alguma coisa? Sim. O quê? Homem-Aranha. No caso da Paula, de 7 anos, a lista é bem maior. Skate, pogobol, banco mobiliário e torta na cara. Mas vai escolher ou quer todos esses? Quero todos eles. Vai ter que escolher. Não tem condição de dar 4 presentes Dia das Crianças. Entre os brinquedos mais procurados estão mini bonecas para meninas e lançadores de dardo, como este, para meninos. Na média, os pais devem gastar cerca de R$200 com os presentes, valor muito próximo do previsto ano passado, que era de R$187. A gente tenta conciliar o que ela quer com o que a gente pode comprar. Nesta loja de roupas infantis, a mãe ficou surpresa com a reação do filho. Vocês querem brinquedo ou roupa? Os dois. Os dois? Esperto, hein? É, não é? Além das lojas, os shoppings também investem em atrativos para os pequenos. Neste foi montado um parque de diversão com brinquedos em formato de instrumentos musicais gigantes para crianças de 4 até 12 anos. As atividades são gratuitas e duram cerca de 30 minutos. A gente faz copinho, a gente brinca no escorrega, a gente aprende várias brincadeiras aí. Certeza mesmo é que numa das melhores datas do ano para o comércio, tanto as crianças quanto os vendedores não têm do que reclamar. Muita criança, muito brinquedo, muitas vendas e os clientes saindo contentes e felizes. Em São Paulo, empreendedores investem em negócios sobre rodas. A ideia das lojas itinerantes é levar os mais diversos tipos de produtos e serviços aos clientes que buscam comodidade. Depois de ser dispensado do último emprego, o ex-bancário decidiu abrir o próprio negócio. Hoje, o Leandro tem um pet truck. Diferente de um pet shop comum, dentro da van ele oferece serviços de banho e tosa nos animais na porta da casa do cliente. Eu fujo do aluguel, né? Eu ando com o meu negócio, eu não pago aluguel. E hoje eu consigo, com a minha demanda, eu trabalho sozinho. A Lisandra achou ótimo. Segundo ela, o Vitório ficava muito estressado quando precisava ir ao pet. Nunca mais tive problema em ter que vir buscar e levar, e a gente acompanha todo o banho, e eu sinto que o Vitório fica super seguro, né? Os negócios itinerantes são bem conhecidos, né? A moda do food truck, a comida de rua, pegou no Brasil. Por isso, é preciso inovar. Já pensou cortar o cabelo ou fazer a barba no estacionamento do trabalho? Para o Marcelo, é uma mão na roda. Perto do trabalho é sensacional, né? É bem mais fácil, prático, rápido. 35 anos de história sobre rodas. O ônibus que circulava por São Paulo transportando passageiros, hoje é uma barbearia itinerante. O veículo foi totalmente transformado e um ambiente retrô. A barbearia oferece serviços de cabelo, barba, limpeza de pele e consegue atender até 5 clientes ao mesmo tempo. Você tem diversos tipos de clientes. A mistura de não estar num local, um só, e estar em vários locais, para mim é vantajoso por causa disso. Seja em carretas, vans, ônibus ou até bicicletas, para montar um negócio móvel, é preciso ficar atento à legislação de cada município. Cada cidade, cada região tem uma legislação específica sobre o estacionamento em via pública. Então, você não pode simplesmente resolver que eu vou parar naquele lugar e nada vai acontecer. Depois, para cada negócio, acaba tendo uma legislação um pouco mais específica. Para alimentação, você tem vigilância sanitária, você tem para cada tipo de negócio um detalhe que você, empreendedor, precisa se atentar. Com tudo regularizado, a Gabriela e o Felipe pegaram carona na onda das lojas móveis e criaram um fashion truck. O casal roda a cidade vendendo roupas confeccionadas pela estilista em empresas e centros comerciais. A ideia é trazer praticidade para as nossas clientes e, estando em São Paulo, a gente sabe que a correria do dia a dia é imensa, né? Então a gente leva para facilitar. E quem está passando pelo local não resiste a uma olhadinha. Nossa, muito bom mesmo. E ela tem bastante variedades, né? O atendimento também é bom, né? Parcela, tudo isso aí ajuda muito, né?
Um menino de 9 anos foi atropelado por uma ambulância enquanto andava de patinete em uma avenida de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram o acidente. O garoto andava com um patinete de uma empresa de aplicativo. O acidente ocorreu por volta das 9h40 da noite de ontem. Segundo a empresa, o equipamento estava inoperante e bloqueado no momento do acidente. O motorista do veículo contou que estava indo para a garagem da empresa quando atropelou o menino. Ele foi socorrido pela médica e pelo enfermeiro que estavam na ambulância e levado para o hospital. O procurador da Fazenda, Matheus Carneiro Assunção, preso quinta-feira depois de esfaquear uma juíza dentro do Tribunal Regional da Terceira Região, foi transferido para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. O pedido de transferência foi feito pela defesa de Matheus depois que a Justiça de São Paulo manteve sua prisão preventiva em uma audiência de custódia realizada ontem. Agora, Matheus ficará internado provisoriamente no Hospital das Clínicas aos cuidados de uma equipe de psiquiatria. A decisão foi tomada na madrugada de hoje. Matheus Carneiro foi preso em flagrante na quinta-feira pela Polícia Federal depois de esfaquear a juíza Luíse Filgueiras. A magistrada sofreu apenas ferimentos leves e passa bem. O clima ainda é de tensão na região de Costa Barros, zona norte do Rio de Janeiro. E a disputa entre quadrilhas rivais também espalhou medo na zona oeste. Foi assim que os moradores da Praça Seca, na zona oeste do Rio, acordaram hoje. Durante o tiroteio, um evento esportivo em uma vila olímpica da região teve que ser paralisado. Jovens e crianças sentaram no chão para se proteger dos disparos. De acordo com a Polícia Militar, os confrontos estão acontecendo há 3 dias por conta da disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas. Hoje, um motorista de ônibus ficou ferido por estilhaços depois que um tiro atingiu o vidro do veículo. Em outra região da cidade, a situação era parecida. Há 2 dias, os moradores de Costa Barros, na zona norte do Rio, convivem com o medo dos intensos confrontos. Hoje, a Polícia Militar realizou mais uma operação no complexo do Chapadão. Na ação, um suspeito foi baleado. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola e drogas. A Polícia Civil informou que já identificou alguns integrantes do ataque em Costa Barros, incluindo o líder, mas que não vai divulgar os nomes para não atrapalhar as investigações. No fim da tarde, mais um suspeito foi preso. A disputa entre quadrilhas rivais começou na noite de quinta-feira, quando criminosos do Chapadão invadiram o Complexo da Pedreira. O clima foi de terror. 7 ônibus foram incendiados. O comércio ficou fechado e pelo menos 3 pessoas morreram. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, só este ano, 153 pessoas foram atingidas por balas perdidas no estado do Rio. Ontem, Geraldo Evaristo de Souza, de 71 anos, morreu após ser atingido em um confronto em Niterói, na região metropolitana do Rio. Hoje, no início da tarde, 2 crianças receberam alta do hospital após serem baleadas em um tiroteio na comunidade de Vigário Geral, na Zona Norte. A Polícia Civil de Manaus investiga o assassinato de um engenheiro. Ele foi encontrado morto na segunda-feira. 5 pessoas já foram presas. Alejandro Molina Valeico ainda segue foragido. Ele é filho da primeira-dama Elizabeth Molina e enteado do prefeito de Manaus, Virgílio Rodrigues. Flávio Rodrigues dos Santos morreu depois de participar de uma festa na casa de Alejandro Molina Valeico, de 30 anos. Alejandro é filho da primeira-dama Elizabeth Valeico e enteado do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. O corpo do engenheiro foi encontrado com 6 facadas num rio, num bairro próximo à residência onde ocorreu a festa. 5 pessoas já foram presas acusadas de envolvimento na morte de Flávio. São elas: José Edivandro Martins, de 31 anos, Elielton Magno de Menezes, de 22 anos, o chefe de cozinha Vitório Delgato, o policial militar Eliseu da Paz de Souza, que está lotado na Casa Militar da Prefeitura de Manaus e seria segurança de Alejandro Molina, e Mike Vinícius, de 37 anos. Segundo a polícia, essas imagens mostram o PM Eliseu da Paz e Mike Vinícius chegando no condomínio onde ocorreu a festa. Minutos depois, eles saem, só que desta vez, Mike está no banco traseiro do veículo. Para a polícia, neste momento, Flávio já estava morto dentro do carro dos suspeitos.
A polícia conseguiu chegar a uma pista, um carro modelo Corolla de cor prata que estava a serviço da Casa Civil do município. Uma perícia foi realizada na quarta-feira nesse carro. O Departamento de Polícia Científica encontrou pingos supostamente de sangue. Ainda não se sabe se é do engenheiro, mas todo o material coletado foi encaminhado para análise de DNA. A polícia encontrou barro nos sapatos de Alejandro e marcas de sangue nas roupas dele. A polícia ainda não divulgou a motivação do crime. O Alejandro ainda não se apresentou, não sabemos se ele está em Manaus ou se não está. Advogados já fizeram contato, né, para falar sobre a apresentação, mas não passou de contatos, não teve retorno. Só corrigindo o nome do prefeito de Manaus, que é do PSDB, é Arthur Virgílio. Em Manhattan, em Nova York, 4 moradores de rua foram assassinados e um ficou gravemente ferido nesta madrugada. Os homens foram violentamente espancados com um cano de metal. Segundo a polícia, eles deviam estar dormindo no momento do ataque. Os assassinatos aconteceram nos bairros de Chinatown e Lower East Side. Todas as vítimas foram encontradas com traumatismo craniano. Um suspeito de 24 anos, também morador de rua, foi preso. Pelo 5º dia seguido, milhares saíram às ruas hoje no Iraque para protestar contra o governo. Quase 100 pessoas já morreram durante as manifestações que têm sido violentamente reprimidas pelas forças de segurança. Hoje, como nos outros dias, a polícia abriu fogo contra a multidão. Os manifestantes protestam contra a corrupção, o desemprego e a decadência dos serviços públicos. O país ainda sofre as consequências das guerras, conflitos e embargo econômico que destruíram a infraestrutura das cidades. Falta eletricidade e água potável. Até aliados do atual primeiro-ministro Adel Abdul Mahdi pedem para que ele renuncie. O governo vai fazer uma reunião ministerial amanhã para tentar discutir possíveis reformas que melhorem os serviços à população. Em mais uma tentativa de reprimir os protestos que já ocorrem há 4 meses e meio, o governo de Hong Kong colocou em vigor hoje a lei que proíbe o uso de máscaras em manifestações. Mascarados e dançando, este grupo desafiou as autoridades no primeiro dia de proibição do uso de máscaras em Hong Kong. Mas logo veio a repressão e a polícia fez as primeiras prisões do dia. A partir de agora, quem for pego com o rosto coberto em manifestação poderá pegar 1 ano de cadeia e multa equivalente a R$ 12.500. Em número bem reduzido, os manifestantes foram às ruas e bloquearam algumas passagens. As estações de metrô, que viraram alvo dos protestos de ontem, hoje estavam com as portas fechadas. Com medo de vandalismo, cerca de 15 shopping centers não abriram. Mercados e lojas fecharam à tarde. Essa praça, um dos principais locais de concentração aqui do centro de Hong Kong, ficou vazia. A maioria dos manifestantes optou por fazer uma pausa estratégica para se preparar para mais uma grande marcha que está programada para este domingo. Todo mundo quer tirar o dia de folga para economizar energia para uma longa luta. Acreditamos que a luta vai continuar. A chefe do Poder Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, quer que as ações violentas parem. Por isso, fez anúncio na TV local defendendo a lei anti-máscara e pedindo que a população apoie o governo para que a violência acabe. Sem abrir mão de cobrir a face, este ativista disse que Lam usou um regulamento de emergência para deixar claro que ela própria pode fazer as leis, quebrando a independência dos poderes e que o próximo passo será o fim da liberdade econômica. So we are here to stop everything from the beginning. Esta semana foi uma das mais violentas desde que os protestos começaram. Pela primeira vez, um estudante de 18 anos foi baleado no peito pela polícia. E ontem, um policial que atirou na perna direita de um adolescente de 14 anos foi agredido pela multidão. Uma jornalista da Indonésia perdeu a visão de um dos olhos ao ser atingida por uma bala de borracha. Da Malásia, a alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, pediu que os dois lados parem com a violência. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. Estados Unidos e Coreia do Norte tentam retomar as negociações no sentido de paralisar o programa nuclear norte-coreano.
O novo encontro foi na Suécia. O último encontro entre os países foi em fevereiro no Vietnã e teve a presença do presidente Donald Trump e do líder norte-coreano Kim Jong-un, mas fracassou. Agora, cada governo enviou uma delegação para Estocolmo, na Suécia. A nova rodada de negociações ocorre logo após a Coreia do Norte afirmar ter testado com sucesso um novo míssil lançado de um submarino. Mas o principal negociador norte-coreano disse que as conversações voltaram a ser interrompidas, pois não cumpriram as expectativas. Para aumentar a confusão, mais tarde, o líder da delegação americana afirmou em comunicado que o diálogo continua e que hoje foram 8 horas e meia de boas discussões com seus colegas norte-coreanos. Milhares de pessoas saíram às ruas em Seul, na Coreia do Sul, em 2 movimentos distintos. Um em apoio à nomeação do novo ministro da Justiça do país e outro contra. As manifestações ocorreram ao mesmo tempo e os 2 grupos foram mantidos separados pela polícia. O novo ministro da Justiça, Cho Kuk, foi nomeado apesar das denúncias de fraude acadêmica e do possível envolvimento de familiares com crimes financeiros. Cho é um importante aliado político da presidente Moon Jae-in. Amanhã acontecem as eleições gerais em Portugal. Às vésperas da votação, o Partido Socialista do atual premier António Costa lidera as pesquisas. É o que mostra a pesquisa Expresso-SIC divulgada ontem. O Partido Socialista de Antônio Costa, atual premier, caiu 4 pontos percentuais em setembro e ficou com 38% das intenções de voto. Já o partido PSD, da oposição, subiu 5 pontos, alcançando 28%. Apesar da queda, especialistas dão como certa a vitória do Partido Socialista, que governa o país desde 2015. Portugal está com a economia em alta, impulsionada pelo turismo e pelo aquecido mercado imobiliário. Além disso, a taxa de desemprego vem caindo desde 2013 e hoje está em 6,7%, uma das menores da Europa. Outros 3 jogos completam o sábado de futebol pelo Campeonato Brasileiro. Grêmio e Corinthians ficaram no 0-0. O Bahia perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 2-1. E neste momento, Cruzeiro e Internacional se enfrentam no Mineirão. O Colorado vence por 1-0. O goleiro Bruno, condenado pela morte da modelo Elisa Samúdio, retornou hoje aos campos de futebol. Bruno precisou de autorização da Justiça para viajar até Poços de Caldas, onde foi realizado o amistoso contra o Independente Juruáia. Atualmente, o goleiro cumpre pena em regime semiaberto domiciliar em Varginha, também no sul de Minas. Antes da partida, Bruno foi apresentado oficialmente. O placar final ficou em 2-0 para o time de Bruno. O Poços de Caldas disputa atualmente a 3ª divisão do Campeonato Mineiro e Bruno só deve ser liberado para entrar em campo no 2º semestre do ano que vem. Com passagens pelo Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo, a última vez em que ele tinha entrado em campo foi pelo Boa Esporte, em 2017. Bruno foi preso há 9 anos e condenado por homicídio triplamente qualificado da modelo e ex-namorada Elisa Samúdio e também pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. A TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, até a próxima.